A higiene na Idade Média. Mito, realidade e surpresas históricas. A Idade Média é, muitas vezes, retratada como um período escuro, ignorante e sujo. Filmes, séries e até livros didáticos ajudaram a consolidar a ideia de que os europeus medievais viviam cobertos de lama, fedendo e temendo a água como se fosse algo pecaminoso ou perigoso. Mas essa imagem está longe de ser totalmente verdadeira. De fato, em muitos aspectos, a higiene na Idade Média era mais avançada, ou ao menos mais valorizada, do que o senso comum sugere. Este texto busca mergulhar nesse universo de mitos e verdades sobre os hábitos de limpeza pessoal e sanitária durante a Idade Média, mostrando que, apesar das limitações do período, os medievais estavam longe de serem porcos ignorantes. Pelo contrário, em muitos casos, a higiene era parte fundamental da vida religiosa, social e até médica. 1. A origem do mito da Idade das Trevas Sujas. Antes de explorarmos o que de fato acontecia, é preciso entender de onde veio a ideia de que os medievais eram sujos e anti-higiênicos. Muito dessa visão foi construída durante o Iluminismo, nos séculos 17 e 18, quando pensadores modernos procuravam contrastar a luz da razão com os séculos de trevas que os precederam. Para enfatizar o atraso da Idade Média, era comum pintar os povos daquele tempo como ignorantes em todos os sentidos, inclusive nos cuidados com o corpo. Mais tarde, no século XIX, a literatura vitoriana, com seus padrões rígidos de moral e recato, também ajudou a distorcer a realidade. Autores romantizaram a antiguidade clássica e demonizaram o mundo medieval como caótico, bárbaro e impuro. Assim, a imagem de camponeses fedorentos e nobres que nunca tomavam banho passou a se espalhar, consolidando um estereótipo que ainda persiste. Mas o que os registros históricos realmente mostram? 2. Os banhos públicos, centros de limpeza e vida social. Durante boa parte da Idade Média, os banhos públicos eram instituições comuns nas cidades europeias, especialmente entre os séculos X e XIV. Herdando a tradição dos banhos romanos, muitas cidades preservaram ou reconstruíram casas de banho, chamadas em alemão de Badstuben, em francês de étuves e em inglês bathhouses. Esses locais eram frequentados por todas as classes sociais. Homens e mulheres costumavam ter horários separados, embora em alguns lugares banhos mistos fossem permitidos. Em geral, os banhos consistiam em uma sequência de ambientes: um para despir-se, outro para lavar-se com água quente, aquecida por fornalhas, e um terceiro para esfriar o corpo ou descansar. Mas os banhos não eram apenas lugares para se limpar. Eles também funcionavam como espaços sociais, onde se comia, conversava, negociava, ou até mesmo recebia tratamentos de saúde com ervas e vapores. Claro que nem todos os banhos eram castos. Em certas cidades, especialmente no fim da Idade Média, os banhos passaram a ser associados à prostituição, o que levou autoridades religiosas a proibi-los em alguns lugares. Ainda assim, a existência generalizada dessas casas até o século XIV mostra que a higiene era levada a sério. 3. Banhos privados e a higiene doméstica. Para além dos banhos públicos, muitos lares medievais tinham formas próprias de manter a limpeza. Em casas nobres, era comum a presença de grandes banheiras de madeira, forradas com tecidos ou palha, onde os senhores podiam tomar banho com água quente, muitas vezes perfumada com ervas como alecrim, lavanda, sálvia ou hortelã. Há registros de reis e rainhas que se banhavam regularmente. A rainha Isabel de Castela, por exemplo, apesar da lenda de que só teria tomado 2 banhos na vida, na verdade mantinha costumes de higiene bastante compatíveis com sua época. Em outros contextos, como no mundo islâmico medieval, especialmente na Península Ibérica, os banhos eram ainda mais sofisticados, com sistemas hidráulicos avançados. Mesmo os camponeses, com menos acesso à água aquecida, procuravam manter alguma higiene, especialmente no verão.
Lavar mãos e rosto ao acordar, por exemplo, era uma prática comum. Também se lavavam pés e genitais com frequência, em especial antes de dormir, uma prática considerada até ritualística. 4. Cosméticos e perfumes. Mais do que aparência. Outro aspecto curioso da higiene medieval é o uso de cosméticos e perfumes. Tanto homens quanto mulheres usavam loções, óleos e pomadas, muitas feitas com base em receitas caseiras transmitidas oralmente ou registradas em manuscritos médicos. O uso de ervas aromáticas era extremamente comum. Lavanda, rosa, alecrim, canela, cravo e outras substâncias eram usadas para perfumar roupas, cabelos e ambientes. Acreditava-se que os bons aromas protegiam contra doenças, o que fazia do perfume um item quase medicinal. Os cabelos também eram cuidados com frequência. Usavam-se pentes finos para retirar piolhos, óleos para amaciar os fios e enxagues com infusões de ervas. Barbeiros e cabeleireiros tinham funções tanto estéticas quanto higiênicas, muitas vezes funcionando como clínicas populares. 5. Higiene bucal e dentária. Embora a odontologia como ciência ainda não existisse, os medievais não ignoravam a saúde bucal. Escovas de dente, como conhecemos hoje, ainda não eram comuns, mas usavam-se palitos, tecidos enrolados no dedo e pós de limpeza feitos com sal, carvão, hortelã ou casca de noz. Livros médicos recomendavam enxagues com vinagre, vinho ou soluções salinas. Há até registros de receitas para branqueamento dos dentes, usando carvão misturado com mel ou cinzas de ervas. Claro que a saúde dental não era ideal. Muitos sofria com cáries e dores de dente. Mas o cuidado era real e ativo, especialmente entre as classes mais altas. 6. Doenças e a relação com a higiene. Um ponto-chave para entender as mudanças na higiene medieval é a relação com as epidemias. A peste negra, 1347-1351, por exemplo, mudou radicalmente a forma como os europeus viam os banhos públicos. Muitos médicos da época acreditavam que a água quente abria os poros do corpo, facilitando a entrada de miasmas, vapores infecciosos. Essa teoria levou ao fechamento de vários banhos públicos e ao abandono de práticas higiênicas por medo de contaminação. Paradoxalmente, foi a busca por proteção que levou a uma piora real da higiene em certas regiões após o século XIV. Outro fator foi a influência de certas doutrinas religiosas mais ascéticas, que associavam a limpeza corporal ao orgulho ou à vaidade, incentivando jejuns e penitências em vez de banhos. Mas essa visão não era dominante em toda a Idade Média. Monges, por exemplo, mantinham rotinas de limpeza muito organizadas, com banhos semanais e lavagens regulares de mãos e pés. 7. Latrinas, fossas e saneamento. E quanto aos banheiros? A resposta varia conforme a época e a região. Em cidades medievais, latrinas coletivas eram comuns, localizadas atrás de casas, tavernas ou em ruas laterais. Algumas eram simples buracos, outras tinham estruturas de madeira ou pedra. Em castelos e mosteiros existiam verdadeiras salas de alívio, chamadas garderobes, que despejavam o conteúdo em fossas ou rios. Alguns mosteiros tinham sistemas de canalização bastante eficientes para escoar dejetos. As cidades também tinham leis para obrigar a limpeza das ruas e o despejo correto do lixo. Guardas municipais multavam quem jogasse resíduos pela janela. O problema é que, com o crescimento populacional, as medidas de saneamento tornaram-se insuficientes, especialmente entre os séculos XIII e XV, o que gerou surtos de doenças. 8. A influência árabe e bizantina. Enquanto a Europa Ocidental oscilava entre avanços e retrocessos, as regiões sob influência islâmica medieval, como Al-Andalus, no sul da Espanha, mantinham níveis impressionantes de higiene e tecnologia sanitária. As cidades muçulmanas tinham banhos públicos, hammams, sistemas de esgoto, distribuição de água encanada e leis rígidas de limpeza.
A higiene era vista como obrigação religiosa, parte da pureza corporal exigida para as orações diárias. Os bizantinos, por sua vez, herdaram e mantiveram muitas estruturas romanas. Constantinopla, por exemplo, tinha cisternas, aquedutos, fontes públicas e banhos imperiais. 9. Higiene e honra. Por fim, vale destacar que a higiene na Idade Média também tinha um componente simbólico. Estar limpo era sinônimo de estar em ordem, de respeitar a si mesmo e aos outros. Muitos rituais de passagem envolviam banhos, batismos, casamentos, coroações e até velórios. A honra de uma pessoa era, em parte, ligada à sua aparência e odor. Nobres cuidavam de sua roupa, usavam tecidos perfumados e cultivavam barbas, cabelos e unhas com atenção. A ideia de que os medievais viviam sujos, fétidos e alheios à higiene é, em grande parte, um mito, nascido do preconceito histórico e reforçado por séculos de desinformação. Na realidade, a Idade Média foi um período de variações, com práticas de higiene que podiam ser bastante avançadas para sua época. Banhos públicos, receitas de cosméticos, perfumes, pentes, escovas improvisadas, sistemas de saneamento rudimentares e até noções básicas de higiene médica mostram que os homens e mulheres medievais se preocupavam, sim, com a limpeza do corpo e do ambiente. É claro que não se deve romantizar o período. Havia doenças, más condições sanitárias em muitas cidades e retrocessos graves após crises como a peste negra. Mas, ao mesmo tempo, havia uma cultura de higiene que, embora diferente da nossa, era significativa e organizada. Portanto, da próxima vez que alguém disser que, na Idade Média, ninguém tomava banho, você já sabe. É hora de jogar um balde de água limpa na conversa. Metaforicamente, é claro,